de origem, né, da família italiana, muito sangue italiano, que fala com a mão, que gosta de comer muita massa. É uma família simples, de origem humilde, meu avô era professor e a gente cresceu nesse ambiente de estar todo mundo sempre junto, em família. E eu sou a mais velha de 3 irmãos. Meus pais se separaram ao longo da jornada deles e minha mãe tocou a vida com a gente. Foi uma vida de bastante coisa boa, algumas dificuldades, mas uma família maravilhosa, é uma família maravilhosa e nós estamos, engraçado, cada vez mais unidos. Minha família é muito presente e minha mãe, ela era escrevente do Tribunal de Justiça, fez carreira como escrevente do Tribunal de Justiça, que é muito parecida com o oficial de promotoria daqui. Então eu cresci muito nesse ambiente de visitar, ela não tinha às vezes onde deixar a gente, então às vezes eu ia trabalhar junto com ela, eu, meus irmãos, enfim. Sempre teve muito essa mistura do poder judiciário na minha casa. Meu pai, por outro lado, era militar, então tinha também uma certa autoridade ali, temos que ser certinho, não podemos sair da linha. Eu sou de 1965, então tinha um pouco daquele resquício de golpe militar, aquela coisa toda, mas sem grandes balbúrdias, sem grandes cenários de terror ou de medo com a gente. Pra falar a verdade, eu era boa de biologia, de geografia, de ciências assim mais voltadas com a natureza. E pensava em seguir por ali, ser professora, ser cientista. Mas tanto que eu prestei vestibular para biologia, no Mackenzie até, e direito na PUC. Era o que eu queria fazer, biologia. Mas aí eu comecei a cursar as duas. E aí eu vi que eu ia ser professora, que ia ser uma vida bem difícil. Comecei a fazer direito, embora achava no começo muito chato, teórico, muito decoreba. Mas vai, vamos lá, a PUC, eu fiz a PUC, uma diversidade enorme, né? Mas chegou um momento que eu falei assim, tá chato, eu preciso dar um up. Aí minha mãe me sugeriu de eu prestar concurso para escrevente, que era a carreira dela. Que aí você tem a chance de você aprender, de você ver processos, os processos eram físicos, né? Você tem a oportunidade de manusear e ver se te interessa, se te anima, e foi o que aconteceu, na verdade. Eu prestei concurso para escrevente, passei e fui trabalhar no Fórum de Pinheiros, com um juiz criminal lá no Fórum de Pinheiros, doutor Leonel. Finzinho de carreira, super bonzinho, amorzinho, mas ele queria trabalhar menos. Então, ele começava, André, você datilografa bem? Então você vem trabalhar comigo aqui na sala de audiências. Tinha eu de um lado, ele sentado, eu de um lado, o outro escrevente do outro. Ele fazia audiência comigo e uma outra audiência do outro lado. Alucinado, todo mundo falando ao mesmo tempo na sala de audiência. E aquilo foi me dando envolvimento com o processo. Eu não gostava de algumas atuações, alguns advogados, alguns juízes, alguns promotores, mas outros promotores tinham uma atuação muito interessante. Me encantavam o recurso, a conseguir modificar as posições do judiciário. E aí eu falei assim, é isso que eu quero ser promotora. E aí eu me inscrevi na época, isso era mais ou menos 1987, 88. Eu me inscrevi para ser estagiária do Ministério Público. Eu fui trabalhar com a doutora Genor Nakazone, na promotoria criminal, que me ensinou muito, uma postura dentro das audiências, um pensamento, um raciocínio lógico. Depois eu fui trabalhar com o Dr. Viegas, que era membro do Ministério Público, hoje é desembargador pelo 5º Constitucional, na área de família, Dr. Viegas. Também muito inteligente, aprendi muita coisa com ele. Depois eu fui trabalhar
antiga promotoria de ausentes incapazes, com o Dr. Carlos Renato, também uma experiência muito interessante. Acabou o estágio, mais ou menos 1 ano, é isso que eu quero, e estou aqui hoje, passando um pouquinho da minha experiência. Quem sabe um dia eu consigo incentivar alguém a ser MP também, porque eu vesti a camisa e visto até hoje, faço o que eu gosto, amo o que eu faço, é muito gostoso. Meu avô é uma referência para mim, é o João Chiarati, que era o diretor de colégio, como eu falei, e é engraçado que esse meu avô, ele é tão presente ainda hoje na minha vida, embora tenha falecido cedo, ele é tão presente, pessoas que conviveram com ele no passado, até hoje, doutora Andréa Chiarati, de onde vem o Chiarati? Porque o professor Chiarati foi meu professor, foi diretor quando eu estudei, então sempre foi uma referência para mim como uma pessoa ética, como uma pessoa correta, como uma pessoa de valores. É interessante isso. Família. E até meus filhos, que são 30 anos mais novos do que eu, são meus ídolos, sou fã deles. Todo mundo fazia piadinha com promotoras, era muito estranho até. Ah, você quer ser promotora ou você quer ser bonita? É impressionante, né? Você quer ser, ter uma atuação mais diferenciada ou você quer atuar mais escondidinha? Sempre teve. Eu me lembro bem, na nossa banca do MP, foi a banca que nós tínhamos a doutora Isabela Magalhães. Foi a primeira mulher a fazer parte da banca examinadora. Era o doutor Moacir, que é um amor até hoje, examinava direito penal. Depois era a doutora Isabela, que examinava menores, fazia muita pergunta de menores. Depois o doutor Paulo de Tarso, maravilhoso, processo civil. E depois o doutor José Reinaldo, da Ordem, e doutor Oliveri Costa. E ele me perguntou na época se eu ia ter medo de atuar na carreira. Eu falei, doutor, excelência, né? Que todos são excelência, excelência. Muito provavelmente eu vou ter medo de atuar, sim, mas não será esse medo que vai me impedir de fazer o que eu preciso fazer na carreira. E aquilo, eu me senti empoderada de dizer aquilo, porque eu sou muito transparente no que eu falo, na minha postura, no que eu penso, e eu me senti poderosa. Falei assim, eu não vou me intimidar, isso não vai me impedir de atuar, né? Ainda que eu tenha receio, que eu tenha medo, isso vai até me fortalecer. E foi por aí. Eu fui para Cardoso. Cardoso era uma cidadezinha que a cidade em si tinha uns 5.000 habitantes, mas a região tinha muitas fazendas, sítios, chácaras, e a gente atendia muitas pessoas dessa região maior, né, da circunscrição. E entrou um rapaz na minha sala, era uma sala grande até, e eu vi falar com o promotor. Pois não, eu sou o promotor de justiça que vai atuar maio, junho, um período ali que eu falei. Não, mas eu quero falar com o promotor. Eu falei, então, promotor serei eu. Não, mas eu quero falar com o homem, com o homem. Ele falou, não vai ter o homem para eu poder conversar? Não, eu falei, não vai ter homem e também o senhor não vai ser atendido hoje, porque eu não vou conversar com o senhor, já que o senhor quer falar com o homem. O senhor volta outro dia, e com a camisa fechada, sem a faca na cinta, com uma postura diferente, se o senhor quiser falar com o promotor. Foi muito engraçado até, a gente dá risada até hoje. Nós rodamos muito. Fui desde Noroeste, que era Votuporanga, Cardoso, fui para o Vale do Ribeira. Vale do Ribeira era
as piores baratas que eu já vi na minha vida. O primeiro hotel que eu fiquei em Iguape, ele era de frente para o cemitério. E eu via as baratas andando pelas paredes, mas enfim, faz parte essa andança, porque a gente vê um pouco de tudo. Sumaré, por exemplo, foi uma comarca onde eu estreiei no júri. Enfrentei um advogado antigo na cidade, super conhecido de todo mundo, assim, ator na cidade, vamos dizer assim. E era o júri de um velhinho que matou a senhorinha, a mulher dele, por ciúmes. Ele tinha 70, ela tinha 68, 70, alguma coisa assim, e ele tinha ciúmes dela. Só que o advogado, esperto, de júri ali, começou a fazer o teatro. Eu, no meio da minha explanação, da minha fala, o advogado, perto dos jurados, começou a passar mal, com calor, começou a virar os olhos, começou a ter chilique e desmaiou. Aonde? No meio da minha fala. Todo mundo olhava para ele, fazendo aquela encenação toda. Ninguém nem lembrou do que eu falava. Perdi o júri ali. O primeiro júri foi uma lavada total. Mas foi muito interessante como experiência. Hoje, ou um pouco depois, o doutor está passando mal, vamos interromper agora o júri, né? Então, a experiência, o dia a dia, a vivência é que te leva a ser o promotor melhor, com olhos mais aguçados, né? E falando em todas essas experiências, a carreira me deu também a experiência de vivenciar os grupos de estudos. Um colega procurador de justiça, que era o presidente na época, ele pediu para se afastar. E aí pediram então para eu assumir o Barra, na verdade foi o doutor Barra, que era o presidente da associação, pediu para assumir e você acredita que eu encontrei algumas resistências. Eu falei, mas por que tanta resistência? Porque eu sou mulher, será? Né? Até conversando aquilo, mas falei assim, não pode ser, porque todo mundo tem a experiência que é vivência, mas eu não foi tranquilo para eu assumir vamos dizer, esse posto, né, no MP. E então eu assumi, fui a primeira mulher a assumir o grupo de estudos da associação e foi uma oportunidade de eu englobar todos os grupos de estudos. Foram reuniões realizadas, todas, porque, só para situar, talvez eu não esteja me fazendo bem claro, o Estado é dividido em regiões e os grupos de estudos ocorrem em reuniões, em pontos pelo Estado. E eu consegui agregar todos os grupos do Estado novamente, naquele ano que eu pude organizar. E então foi muito gostoso de reativar, reacender os debates em todos os pontos do Estado. Foi muito, muito gratificante. Até para encontrar os colegas, foi muito gostoso. Eu tive um caso em São José dos Campos, quando eu ainda era a área criminal, eu atendi uma moça, 20 e poucos meses, 21, 22 anos, ela tinha tido um bebê e houve um erro médico no caso dela. Esse médico foi muito imperito com essa moça, ele a machucou totalmente para tirar o bebê, num parto normal, a fórceps. Ele não conseguiu tirar a criança com vida porque ele machucou a área do cérebro do bebê e retalhou essa moça. Então, com 20 anos, ela era uma moça retalhada, vamos dizer assim, né, nas condições de ter tido seu parto, seu primeiro bebê, perdeu o bebê, estava a ponto de perder o marido pelas circunstâncias todas que foram vivenciadas.
E foi muito marcante, porque a gente teve até que fazer exumação do bebê para provar o quanto aquele médico foi imperito, não só com ela, mas também com o bebê. Mas eu tive outros casos também interessantes em outras áreas, na área de família, por exemplo, e de certa forma foi relativamente recente. A senhorinha, era uma senhorinha viúva, tinha a casinha dela com o carro e ela tinha um filho. Ficou viúva recentemente e pagou todos os estudos para esse filho ser médico. Só que ele não exercia a medicina, mas ele gostava muito de interferir na vida dela, porque ela sendo viúva, ela gostava de passear, de sair com as amigas dela, era na região do Vale do Paraíba, então ela gostava de ir para a praia, ela gostava de ir para campos, gostava de viver aqui. Não tinha preocupação no que ela ia viver no dia a dia, se ela tinha que fazer compra. Ela gostava de comer no quilo, ela gostava de pegar um táxi, um carro, e ir num restaurante tal. Simples, mas era a vida dela. E esse filho achou que ela estava gastando a aposentadoria que ela recebia do pai dele, né, falecido, e ela ia dilapidar o patrimônio. E ele entrou com um pedido de interdição, porque ela estava, então, sendo pródiga. Eu estudei, fiz, aconteci, e realmente ela está dilapidando o patrimônio. Aí eu fiz aquele parecer, eu sonhei com aquilo. Se esse filho vai interditar essa mãe, ele vai acabar com essa mãe, ele vai acabar com a alegria dessa mãe viver, de comer no quilo, de viajar, de chamar esse senhorzinho para ajudar ela, de levar ela não sei aonde. Mudei, acabei fazendo um parecer para só evitar que ela vendesse o patrimônio que ela tem. Deixa ela viver, deixa ela viajar, deixa ela usufruir o dia a dia. E nisso eu tenho todos esses casos que eu gosto, quando eu atuei no patrimônio público, onde a gente investigava de tudo, né, que dá, enfim, que dá prejuízo ao patrimônio público. São tantos casos emblemáticos que eu gosto de falar e que eu acho que eu fiz diferença ou na vida das pessoas ou na vida social. Porque eu vejo o Ministério Público como uma atuação social, essencialmente social. Então, a gente consegue fazer diferença na sociedade, a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas quando a gente atua, se colocando no lugar dos outros, mas também no lugar de ser melhor. Acho que é por aí. Não posso dizer com uma palavra, com uma frase, mas eu acho que atuar com vontade, atuar sempre imbuído do melhor que você pode fazer para a sociedade e na vida das pessoas. Eu acho que Ministério Público você abraça a carreira, porque você não é só no processo, você é Ministério Público, você é promotor de justiça na vida social, na vida dos meus filhos. Eu tinha muito de levar essa atuação até para o colégio dos meninos. Olha, eu sou promotora de justiça, eu quero que os meus filhos sigam limites disso, eu quero que eles tenham valores nesse sentido. Então, eu fui escolher, meu marido, né, fomos escolher escolas que tinham valores parecidos com isso. Então, definir o Ministério Público é uma atuação ética, é uma atuação voltada para a sociedade, mas, acima de tudo, querer ser melhor, sempre melhor. Isso, para mim, é ser Ministério Público. Eu acho que entrar hoje no Ministério Público é pensar o que eu quero da sociedade amanhã. Eu acho que é essencial. O que eu quero deixar para a sociedade melhor amanhã. Eu acho que se eu tivesse que dizer para os novos ingressantes pense o que você quer deixar para a sociedade amanhã.
valeu cada minuto da minha vida, estudar, pensar, comer, né, com o processo do lado, valeu cada minuto ser Ministério Público. Eu me emociono, estou arrepiada aqui porque é a minha vida, eu respiro, eu tenho prazer em fazer o que eu faço. Em conhecer meu marido foi o diferencial da minha vida, que foi na carreira, ele é do meu concurso, e ele é o meu grande incentivador, né? Porque todos os momentos bons, a gente fica super feliz, a gente aproveita, mas a carreira tem momentos difíceis, tem momentos que não são bons. E ele estava por trás de todos esses momentos bons e não tão bons, me incentivando, me mostrando que vale a pena continuar, que vale a pena ver esse outro lado, às vezes não tão fácil, né, de ir para locais distantes, de ter que me ausentar de casa, de ter que varar a noite trabalhando, mas isso tudo vale a pena. Vale a pena ter a família que foi formada com base no Ministério Público, valeu a pena cada momento da instituição e, embora eu esteja, vamos dizer, em fim de carreira, vou fazer 33 anos agora, ainda me emociono com os casos que eu posso fazer diferença, ainda me emociono com os colegas que eu vejo vibrando na instituição. Quando a gente tem, por exemplo, o Dr. Mário Sarrubo, que é do meu concurso, o concurso do meu e do Luiz Fernando, quando eu vejo ele também fazendo essa diferença, fazendo um Ministério Público menor, então ainda me emociono, tudo vale a pena ainda para mim. Eu gostaria de ver o MP mais atuando na área difusa, combatendo a corrupção, que eu acho o câncer hoje da sociedade. O dinheiro que escorre da corrupção é o dinheiro que deveria estar sendo aplicado em saúde, educação, infraestrutura. Então, se a gente conseguisse estancar esses vertedouros de desperdício, seria must da carreira, must de uma atuação institucional. E mesmo também na área de infância, mas sempre voltado assim, eu gostaria muito que o MP enxergasse os direitos difusos como carro-chefe daqui para frente. Mudando a lei, talvez, por que não, né? Porque a nossa atuação atual, baseada na atual legislação, ela prevê nossa atuação em casos específicos, em casos particulares, mas se a gente pudesse atuar de forma mais coletiva, eu acho que a nossa atuação social seria melhor abraçada, melhor institucionalizada, mais lembrada. É assim que eu gostaria de ver a instituição. MP e democracia é uma coisa só. Eu tenho para mim que a gente é o longa-manos aí da democracia, porque nós temos um dever constitucional de resguardar os direitos democráticos, a sociedade, mas eu acho que nem vem da Constituição. Eu acho que a nossa atuação para resguardo dos interesses democráticos vem de uma atuação transparente, independente, vem de uma atuação que te dê liberdade de atuação em todos os segmentos da sociedade. Uma instituição independente, uma instituição voltada para os interesses difusos, é uma instituição que resguarda os interesses democráticos. Meu modo de ver muito particular, né? Eu penso que o país do futuro é um país equilibrado, famílias equilibradas, famílias estruturadas, com os direitos básicos garantidos. É isso que eu gostaria de ver como o futuro do Brasil, como o futuro das instituições, como o futuro de famílias e até como pessoa. Eu acho que o equilíbrio
é a saída de tudo. É Admirável Mundo Novo. Eu li no colégio, né, ensino médio na época, tipo para fazer prova, e aí eu reli na época de faculdade, eu reli no MP, eu reli depois meus filhos nasceram, e eu tô quase relendo, até porque outro dia eu conversando com uma colega, uma promotora amiga minha, e a gente debatendo a sociedade, né, falando o que nós estamos vivenciando hoje, e eu falei assim, você já leu Admirável Mundo Novo? Ela ficou olhando para mim, Andréia, não é que é mesmo? Acho que a gente está vivendo alguma coisa parecida hoje. É isso, é um livro que me marcou e me marca até hoje, Admirável Mundo Novo. Eu gosto de filme levinho, eu gosto de filme para relaxar. Eu adorava assistir filmes com os meus filhos, e aqueles filmes que eles reviam e assistiam tantas vezes que já sabiam até os diálogos, as conversas. E um que eu adoro, ou alguns que eu adoro ver, porque me deixam leve, me fazem rir. Casamento Grego, A Proposta, filmes assim, bem levinhos. Luiz Fernando, meu marido, é músico, além de promotor, é músico. Então, a música passou a fazer parte da minha vida. Ele toca piano todos os dias, mas uma música que me marca, mas não é só a música em si. Eu acho que é a música que ele toca no piano quando eu peço, que é do Cinema Paradiso, do Ennio Morricone. Ponto. O MP tem tantas facetas, porque na verdade o MP são tantas pessoas, é um aglomerado de ideias, o MP é um aglomerado de valores, o MP é uma família, cada um tem um pouquinho, né, dos seus valores, das suas particularidades. E o MP eu acho que é um pouco disso, é respeitar um pouquinho de cada coisa. Nós temos os promotores mais novos, sabem tudo de ponta, nem precisam abrir livro, né, ou consultar hoje o Google, sabem tudo e mais um pouco. Mas nós, antigos, temos também um pouco da experiência. Então, eu acho que o equilíbrio, como eu estava te falando, está em você respeitar. O MP que eu gostaria de deixar como legado e falar alguma coisa, vamos respeitar essa família que nós somos, a diversidade que nós somos. Eu acho que a gente, conseguindo fazer esse equilíbrio, respeito e avanço, nós vamos ser os melhores.